A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos nesta maravilhosa reunião da sexta-feira da preparação, dia este que nós nos preparamos para que venhamos entrar no reino dos céus e adorar a Deus em espírito e em verdade, habitar na cidade santa ainda aqui na terra, amém? Irmãos, hoje o assunto é um assunto importante para a nossa caminhada, para o reino do nosso querido e amado Deus. E eu quero pedir aos irmãos que abram bem os vossos ouvidos, estejam bem atentos ao que vai ser dito hoje, para que você possa refletir e buscar o conserto em Deus, para que no teu grande dia, no nosso grande dia, nós possamos ouvir de Jesus: vinde a mim, benditos de meu Pai, e receba por herança o reino do seu Senhor, que já está preparado desde a fundação do mundo. Que alegria, que felicidade. Irmãos, como nós já estamos relatando, isso não é de hoje, nós estamos vivendo o último dia, espiritualmente falando, o último dia, porque nós estamos na grande sexta-feira milenar. O mundo tem apenas 6.900 e poucos anos aí, e já está prestes para a virada para o 7º milênio, onde será a redenção do povo de Deus, onde o Senhor Jesus virá com os teus anjos para buscar o seu povo, para viver eternamente na eternidade com Deus, no reino do nosso querido e amado Deus. Compreende o que eu estou falando? Então, meus irmãos, já está passando da hora de nós buscarmos a presença do Espírito Santo, para que o Espírito Santo enche-nos da glória de Deus e, nos dando poder e autoridade, nós venhamos partir pela terra proclamando, propagando o reino dos céus e a justiça de Deus, porque somente os justos vão herdar o reino dos céus. E essa herança, meus irmãos, começa aqui na terra. Eu preciso justificar a minha vida, ou seja, buscar a justiça de Deus, para que eu seja justificado no Senhor, para que eu venha ser um habitante da Nova Jerusalém, aquela cidade santa, ao qual João viu descendo do céu, ataviada como noiva. Amém, pessoal? Nós precisamos ser participantes nesta cidade santa do bom Deus. E somente, meus irmãos, é possível habitar nessa cidade quando nós nascemos verdadeiramente do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo passa a ser o meu pastor, o meu guia, porque esta é a promessa de Jesus para nós, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Amém? Então, meus irmãos, o que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo é o nosso pastor. Se eu não buscar a presença de Deus, o Espírito de Deus, para que o Espírito Santo de Deus venha ser o meu guia, o meu pastor, então, meus irmãos, eu não vou estar habitando na cidade santa. Uma vez que eu não esteja habitando na cidade santa de Deus, então eu não vou ser participante dessa cidade e logo é muito provável que eu não receba a herança, a recompensa, o galardão da vida eterna, a coroa da vida. Amém, pessoal? Então, preste atenção. Nós vemos em nossos dias muitas religiões do segmento cristão, evangélico, protestante, né? E como eu vou saber se estas religiões são realmente de Deus? Porque, meus irmãos, o reino dos céus não é religião, não é igreja evangélica. Como eu venho sempre falando aos irmãos, Jesus, ele não te chamou para ser um religioso, para ser um crente, para ser um cristão, para ser um cristão protestante, um cristão católico, um cristão apostólico romano, um evangélico, um gospel. Não foi para isso que Jesus te chamou. Ou seja, não foi para este fim que Jesus te chamou. O nosso Senhor e Salvador Jesus
nos dá o convite para que nós venhamos ser participantes do reino dos céus. Aquela nação ao qual foi profetizada que bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E nós, meus irmãos, somos participantes desta nação, a nação celeste, a nação espiritual, o novo Israel, ao qual Jesus é o rei deste reino. E somente habitam nesta cidade as pessoas que receberam o Filho de Deus por seu rei. E essas pessoas têm o Espírito Santo da verdade como seu único guia. Então, meus irmãos, as pessoas que desprezam o Espírito Santo, essas não fazem parte do reino dos céus. Então, isto é o povo que fala contra o Espírito Santo em nossos dias, esse povo não fazem parte do povo do reino do nosso querido e amado Deus. Somente as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo da verdade, que são participantes do reino dos céus. Amém, pessoal? E as igrejas evangélicas, por sinal, o que mais tem é picareta, é gente perversa, gente imunda, que leva o nome de que está vivo, porém estão mortos. E uma vez estando mortos, andam como zumbis, levando algo que não tem, né? Seja riqueza e seja até mesmo o reino dos céus. Como eu vou oferecer algo à pessoa, às pessoas que eu mesmo não tenho, ou seja, não faço parte? Logo, eu estou levando um engano, porque também eu fui enganado. Amém, pessoal? Então, meus irmãos, se faz necessário a busca incessante do Espírito Santo. Você tem que ter consistência nessa busca diária para que o Espírito Santo verdadeiramente venha ser o seu pastor. Porque quando chegar neste patamar, nesta situação onde o Espírito Santo seja verdadeiramente o seu pastor, então você não vai precisar mais ser orientado e nem guiado por homem algum. Por quê? Porque o próprio Deus é o teu guia. Amém? Que alegria, que felicidade. Então, meus irmãos, eu quero ler um trecho aqui na Bíblia, em Atos, no capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Isso aqui, meus irmãos, é algo fundamental e é algo que vai fazer você entender que talvez o lugar em que você esteja congregando, este lugar não pertence a Deus. No entanto, é como eu sempre venho falando, você, como filho de Deus, como cidadão da Cidade Santa, não deve sair deste lugar. Amém? Salvo se o nosso Senhor Jesus, ou o Espírito Santo da verdade, falar diretamente para você sair, então você vai sair, mas Ele próprio vai te posicionar e te colocar em um local onde você vai dar mais frutos. Amém? Ele vai te posicionar no local onde você vai dar mais frutos. Mas você pensa comigo, dentro aí da sua igreja, talvez tenha 10, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 500 pessoas ou mais. Então, não é justo que uma vez você encontrando, sendo pastoreado pelo Espírito Santo da verdade, você saia daí para viver de qualquer maneira, achando que reconheceu a verdade. Porque muitos, saindo das suas religiões, hoje estão mais perdidos do que quando estavam nas suas religiões. Então você tem que procurar a amizade do Espírito Santo para que o Espírito Santo possa te orientar e fazer de você um verdadeiro apóstolo. Amém, pessoal? Hoje você é discípulo porque você está buscando um aprendizado, mas amanhã você será enviado pelo Espírito Santo da verdade como apóstolo. E cheio do poder e da autoridade de Deus, você vai levar o reino dos céus e a justiça de Deus a todos os povos, nações e línguas. Amém? Então, meus irmãos, como eu estava falando, a sua congregação tem muitas pessoas. E muitas dessas pessoas não conhecem o Espírito Santo. Amém, pessoal? Muitos dos que estão na frente também do trabalho
ainda não conheceram o serviço do Espírito Santo para conosco. Amém? Porque o Espírito Santo ele trabalha de dia e de noite em favor da igreja de Deus. Porém, as pessoas endeusando a si mesmos se julgam ser dono da igreja. O pastor tal, o ministério do pastor tal, o ministério do fulano de tal. Eu sou da igreja do pastor tal, do pastor isso, do pastor aquilo. E os pastores, por sua vez, não conhecendo o pastoril do Espírito Santo, usa, entre aspas falando, porque não tem como fazer isso, usa o Espírito Santo como fantoche para enganar as pessoas. Amém, pessoal? Então essas pessoas não são de Deus. Como eu vou saber, pastor Melquisedeque, se a igreja que eu estou é uma igreja de Deus? Meus irmãos, se aí, na tua igreja, na tua religião, tiver todos em comum acordo, em uma só pureza, realmente vocês são brilhantes, não tem falha em vosso meio. Falha que eu digo, irmãos, porque falhar, todos nós falhamos. Mas falhas gritantes. Compreende o que eu estou falando? Falhas que vão escandalizar as pessoas. Vira e mexe tem um escandalizando. Né? O pastor que faz besteira, se prostitui. A irmã que tem o dom de fofoca. O espírito da fofoca está na vida dela. Tudo isso, meus irmãos, mostram que esta igreja não é dirigida por Deus, não é guiada pelo Espírito Santo. Amém? Então, quando o Espírito Santo é o Senhor, é o pastor da igreja, não tem lugar para crente safado. Crente safado, ou ele sai, ou ele morre. Esta é a verdade. Então, meus irmãos, o que é que eu tenho que fazer? Buscar o Espírito Santo. Senhor, eu quero ser a tua igreja. Eu quero ser, meu Pai, verdadeiramente guiado por você. Então, meu Senhor, não deixe que eu venha falhar. Sabe por quê, pessoal? A pessoa que falha de uma forma que vai escandalizar as outras, ela é ceifada. Essa é a verdade. Por quê? Porque na igreja de Deus não tem lugar para crente safado. Crente safado é cortado e lançado fora. Então, se você estiver na sua congregação e você buscar a justiça de Deus, então a luz de Deus vai começar a brilhar em você, em mim. E esta luz vai começar a irradiar todos ali presentes. E as trevas vão se incomodar com a sua presença ali. Então eles vão fazer o possível e o impossível para te tirar da sua congregação. É por isso que muitos irmãos já foram ceifados e hoje vivem no engano, porque uma vez buscando a luz, e a luz começou a radiar neles, eles começaram a ser criticados, açoitados dentro das suas religiões. Uma vez não aguentando esses açoites, pularam fora do barco. E aí encontraram uma turminha que, dizendo ter a verdade, engambelaram eles, e hoje eles vivem mais na mentira do que propriamente na verdade. Era melhor que eles tivessem ficado naquela canoa furada, que eles teriam mais chances de ser salvos. Amém? Então, é por conta disso que eu sempre digo aos irmãos para não saírem das vossas religiões, mas buscar a presença de Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Porque uma vez você estando dentro da tua religião, cheio do Espírito Santo, cheio da vontade de Deus, quando os perversos começarem a te perseguir, você vai sofrer, mas vai sofrer buscando a presença de Deus. E uma hora, aquelas pessoas vão se manifestar. Amém? A serpente que está dentro deles vai se manifestar. E se não tiver um homem ali cheio do Espírito Santo, aquela serpente não se manifestando, aquelas pessoas ali vão sendo enganadas até chegar o dia do julgamento delas chegarem ao fim e elas serem arrebatadas para o mundo dos mortos. Então, meus irmãos, é por isso que eu venho pedindo aos irmãos para orarem ao Pai que levantem trabalhadores para a seara. E um desses trabalhadores tem que ser você. Amém? Você precisa, nós precisamos entregar nossa vida 100% aos cuidados do Espírito Santo, para que a luz de Deus venha brilhar e irradiar em toda a congregação dos justos. Amém, pessoal?
Então veja bem, na igreja dirigida pelo Espírito Santo, o pastor ladrão, o pastor roubador, digamos assim, não vamos chamar o cidadão de ladrão, o pastor roubador, ele não tem parte com o reino dos céus. E se essa igreja estiver cheia do poder de Deus, cheio do Espírito Santo, esse pastor roubador, ele vai morrer. Ele não vai resistir. Amém? É isso que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, porque o que nós vamos ler hoje é exatamente isso aqui. O enganador, a pessoa que é enganador, que ela engana as outras pessoas, ela não prevalece na congregação dos justos. E se na sua religião, na sua igreja, está cheio de pessoas se aproveitando da fraqueza dos mais fracos, digamos assim, essas pessoas ainda estão vivas porque o Espírito Santo não faz parte neste grupo de pessoas. Porque se o Espírito Santo estivesse aí, fazendo parte desse grupo de pessoas, essas pessoas já tinham sido ceifadas e sido transladadas para o mundo dos mortos. Porque lugar de vagabundo, lugar de crente perverso, é no mundo dos mortos. Amém, pessoal? Então, preste bastante atenção e busque a Deus em espírito e em verdade, que aí você vai ser uma peça fundamental do Espírito Santo para a limpeza da sua congregação. Aí amanhã, quando essa podridão de serpente sair daí, então aí vai ser um quartel, né? Uma embaixada do reino dos céus, onde vai ser o lugar que vai preparar discípulos e apóstolos em nome de Jesus. E esses apóstolos vão ser enviados pelo Espírito Santo para levar salvação aos cidadãos da terra. Amém, pessoal? Então leia comigo aí que está escrito assim: mas um certo homem, chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, o depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficaria para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes a homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. E levantando-se os moços, cobriram o morto e o transportando para fora, o sepultaram. Amém, pessoal? É isto, meus irmãos. É isto que os servos de Deus ainda não compreenderam. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo. Então, meus irmãos, não esteja numa igreja cristã, numa igreja evangélica, com o coração mentiroso, com o coração enganoso. Limpa o teu coração para que o Espírito Santo haja local de habitação na sua vida, para que você possa ser um homem revestido, cheio da presença de Deus, para levar o Evangelho eterno a todos os povos, nações e línguas. Porque, meus irmãos, o Senhor vai fazer uma limpeza no meio do seu povo. E os injustos ou vão meter o pé na estrada, ou vão ter que sair fora, ou serão ceifados. Amém, pessoal? Então eu estou, neste momento, alertando aos irmãos para que venham buscar a pureza no Espírito Santo da verdade. Purificar-se a si mesmo, se encher da presença de Deus, do óleo de Deus, para que você possa ser verdadeiramente um apóstolo no meio dessa gama de enganadores que nós temos em nosso meio. Amém, pessoal? Os pastores roubadores que estão roubando a Deus, esses pastores não pensem que vão
entrar no reino dos céus, porque vocês estão desprezando o reino dos céus aqui na terra. Então não pense que Deus é Deus de vagabundo, que Deus é Deus de pessoas injustas, que Deus é Deus de homens perversos, homens que maquinam mal para tirar o bem dos pequeninos e colocar em suas propriedades. Está escrito que os roubadores ficarão de fora. Amém, pessoal? Então, já passou da hora de um conserto teu. Assim como eu tenho buscado um conserto meu com o meu querido e amado Deus, assim os irmãos também devem buscar este conserto entre você e Deus. Fazer essa aliança entre eu e Deus. Você fazer a tua aliança com você e Deus. Somente assim, meus irmãos, nós seremos verdadeiramente filhos de Deus. Então preste atenção. Se o pastor perverso, se homens sanguinários, homens imprudentes estão na sua religião, isto é um alerta de que a sua religião não está sendo dirigida, conduzida, guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, pessoal? Guarde essas palavras na tábua do teu coração, porque, meus irmãos, nós estamos nos preparando para a nossa redenção. Então nós temos que limpar a nossa vida, buscar a presença do Altíssimo e andar em conformidade com o nosso querido e amado Deus. Amém? O nosso querido e amado Deus te abençoe e te guarde, resplandeça a luz dele sobre ti e te dê a paz. Senhor bendito Deus e eterno Pai, aí está o teu povo, meu Pai, diante da tua presença. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha tomar direção, meu Deus, na tua igreja, na tua cidade, que está, meu Deus, espalhada pelos 4 cantos da terra. O teu povo, meu Pai, o povo santo, meu Deus, que precisa ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha limpar o nosso coração, lavar nossa alma e encher-nos da tua presença. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Faça de mim, meu Pai, conforme o teu querer e a tua vontade. Também entrego a vida de cada um dos teus filhos nas tuas mãos. Seja, meu Pai, bondoso conosco e cumpra, meu Pai, o teu ministério em nossas vidas. Que nós venhamos ser homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens valentes, servindo, meu Pai, a nossa pátria amada, a nova Jerusalém, que do céu desceu ataviada como noiva e que precisa, meu Pai, ser conhecida entre as nações. Como vai ser conhecida, meu Pai, se nós não formos justos, se nós não formos humildes no Senhor? Então seja conosco, hoje, amanhã e para todo sempre. Eu te peço, amém, e glórias damos a ti. Aleluia. Glória a Deus.